Olá pessoal! No vídeo de hoje nós vamos estudar frações, definição de fração, frações próprias e frações impróprias. Eu sou a professora Rose Rodrigues, professora dos anos iniciais e professora de matemática. Hoje nós vamos aprender então um pouquinho sobre frações, a definição de fração, o que representa a parte de cima, a parte de baixo de uma fração e fração própria e imprópria. Então, começando, o que significa fração? A palavra fração. A palavra fração significa uma parte, um pedaço de alguma coisa ou de algumas coisas. Então, ela é representada desta forma, tá? Em forma de divisão, porque ela também é uma divisão. Então, A sobre B, onde a parte de cima, que é o A, é o numerador e a parte de baixo, que é o B, é o denominador dessa fração. O numerador, ele indica quantas partes da fração foram retiradas de um todo. E o denominador indica em quantas partes iguais esse todo foi dividido. Então, aqui um exemplo para vocês. Imaginem que isso aqui é uma pizza. Essa pizza foi dividida em 4 pedaços iguais. E nós vamos comer um pedaço. Que fração que vai representar esta situação aqui? Quantas partes foram tomadas e quantas partes foi dividida inicialmente essa pizza? Então, no numerador da fração, que é a parte de cima da fração, quantas partes foram retiradas, foram tomadas desse todo? Então, apenas uma parte foi retirada. Então, 1. E no denominador, a parte de baixo da fração, em quantas partes essa pizza havia sido dividida inicialmente? Então, 1, 2, 3 em 4 partes. Então, o denominador é 4. Como que nós fazemos a leitura dessa fração? 1/4. Uma parte que foi retirada de 4. Uma parte que foi retirada das 4 que tinham sido divididas, então. Segundo exemplo, aqui imaginem uma barrinha de chocolate, tá? Então, uma barrinha com 5 pedacinhos, dividida em 5 pedacinhos iguais. Vamos imaginar, então, que nós vamos comer 1, 2, 3 pedaços desse chocolate. Como que eu represento, então, esta situação aqui, esta fração aqui? O traço da fração, quantas partes foram tomadas? 1, 2, 3. 3 partes foram tomadas, então esse é o numerador. E em quantas partes foi dividido esse chocolate? 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o denominador é 5. Como que nós fazemos a leitura dessa fração aqui? 3/5. 3 partes que foram tomadas de 5 partes iguais. Ok? Então, os tipos de frações que nós vamos estudar hoje são as frações próprias e as frações impróprias. Vamos ver primeiro aqui, fração própria. É quando o numerador é menor que o denominador. Então, lembrando, numerador é a parte de cima da fração, denominador é a parte de baixo. Então, quando o numerador, a parte de cima, ela é menor que a parte de baixo. Aqui, então, alguns exemplos para fixar bem. Nessa fração aqui, imagine aqui, então, uma barrinha de chocolate. E eu vou tirar 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. 5 pedaços foram tomados, então numerador, 5. E em quantas partes havia sido dividido esse chocolate inicialmente? Em 6 partes, então 6 denominador. 5/6 é a leitura dessa fração. O numerador, que é a parte de cima, é menor que o denominador, que é a parte de baixo. Então, a parte de baixo é maior. Então, essa fração aqui é uma fração própria. A parte de cima é menor. Aqui,
Imaginem aqui então essa situação, vamos tomar aqui duas partes dessas 4 partes em que a figura foi dividida. Como que eu represento essa situação fracionária aqui? Dois pedaços que foram tomados de 4, que é o total que a figura tinha sido dividida. 2/4 a leitura. A parte de cima, 2, é menor que a parte de baixo, 4. O numerador é menor que o denominador, logo a fração é própria. E aqui, essa figura foi dividida em 8 partes. Então, vamos tomar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Tomamos 6 partes. Partes tomadas, numerador, 6. Partes divididas iguais, denominador. Então, 6, 7, 8. 6/8 a leitura daquela fração. E ela é própria ou ela é imprópria? Ela é própria. Por quê? Porque o numerador é menor que o denominador. Então, fração própria é toda fração onde o numerador é menor que o denominador. Pessoal, então agora vamos à fração imprópria. Nós já vimos a fração própria, agora vamos à imprópria, que é quando o numerador ele é maior que o denominador. Então, quando a parte de cima da fração é maior que a parte de baixo da fração. Exemplo, imaginem 5 pessoas reunidas para comerem pizza. Compram uma pizza, só que essa pizza que essas pessoas compraram, ela está dividida em apenas 4 pedaços. Não dá um pedaço para cada pessoa, porque são 5 pessoas. Então, o que tem que fazer para resolver essa situação? Tem que comprar uma outra pizza, concordam? Então, a 5ª pessoa vai poder comer um pedaço igual da segunda pizza. Então, vamos ver. 5 pessoas para comerem pizza. Temos que comprar 2 pizzas. Aqui uma pessoa vai comer, aqui outra e aqui outra, certo? Só que são 5 pessoas, aqui 4 pessoas comeram, então mais um pedaço da segunda pizza que precisou ser comprada. Como que nós representamos então essa situação aqui? Quantos pedaços foram tomados do todo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedaços. E em quantas partes essa pizza estava dividida? Em 4 pedaços. Então, aqui nós lemos 5/4, ok? Ainda podemos representar de uma outra forma esta mesma situação aqui. Nós podemos dizer que uma pizza foi consumida inteira. Então, 1 inteiro. E essa aqui foi consumida apenas uma parte. Então, uma parte de 4 que ela era dividida. Então, 1 inteiro e 1/4. Isso aqui se chama fração mista, que é tema, então, para estudarmos em um próximo vídeo. Vou colocar aqui só para conhecimento. Fração mista, ok? Bom, vamos então a um outro exemplo. Digamos que você vai assistir um filme e comprou chocolates. Comprou um chocolate dividido em 5 pedaços. E aí, foi consumido todo esse chocolate. Tava muito bom o filme, foi comendo, consumiu todo o chocolate e ficou com vontade de comer mais, porque era muito pequena essa barrinha.
Então, o que precisou ser feito? Foi então aberto um outro chocolate do mesmo tamanho e neste chocolate também foram consumidos todos os pedaços. E ainda ficou aquela vontade de um último pedacinho. Então, foi aberto um outro chocolate, uma outra barrinha. Tá? Considerem que aqui eu estou desenhando sem régua, só para demonstração mesmo. Tá? E dessa outra parte foi consumido mais um pedacinho. Então, como eu represento essa situação aqui? Quantos pedaços de chocolate foram consumidos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, as partes que foram consumidas no numerador. E em quantas partes cada barrinha daquelas foi dividida? Em quantas partes iguais cada barrinha de chocolate havia sido dividida? Em 5 partes. Então, 5 é o denominador. Ou ainda, transformando aqui em fração mista, eu poderia dizer que foram consumidos 2 chocolates inteiros e uma parte de 5 da última barrinha, que é a fração mista, que é conteúdo para estudarmos então num próximo vídeo. Então, pessoal, por hoje era isso. Espero que tenham gostado, espero que vocês curtam, que comentem o vídeo, deixem a sua opinião e a sua sugestão, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.